Glória a Deus. Eu não sei você, mas tem uma unção aqui hoje. Estou sentindo a presença de Deus. Sem empolgação nenhuma, mas a unção empolga. Você entendeu? Sem empolgação nenhuma, estou sentindo a presença de Deus, mas a unção empolga. A unção empolga. Porque se não fosse a presença de Deus, que motivação teríamos? De nós mesmos? De si mesmo? É a presença de Deus que é essa engrenagem que faz girar esse motor. A válvula propulsora que move tudo é a presença dEle. Se não fosse a unção, se não fosse a presença, você não estaria aqui. Nós não estaríamos aqui. Eu vou falar nessa noite sobre honra. Você vai ouvir muitas vezes durante esse ano essa temática. Deus tem nos dado uma visão ministerial com teor profético. Eu me lembro alguns anos, não faço do dom que Deus me deu base para o ministério, entenda. Mas orando em casa, uma certa feita, o Espírito de Deus falou ao meu coração: profetiza, porque sou eu quem faço, sou eu quem realizo. E Deus falou que Ele colocaria um ministério profético nas minhas mãos, através da minha vida, através das palavras que eu liberasse do altar. E isso tem sido feito. A cada ano nós temos trabalhado com matemática, ano da conquista, ano da colheita, ano da multiplicação e ano da honra. Faltou algum? São 5. Não lembro agora. Crescimento, isso. E nós temos colocado na entrada da igreja, no hall de entrada, porque eu acredito piamente que aqui é um solo profético. Desde o primeiro templo nós praticamos esse ato profético, adesivar o piso da entrada da igreja, para quando você entrar no templo, você ler logo no chão: ano tal, e já profetizar nesse lugar, que assim será sobre a tua vida. E tem sido como ato profético, Guilherme, e assim Deus tem feito. O ano da multiplicação, que foi de menino que nasceu nessa igreja, teve gente que gerou, não gerava, gerou. Tem um ali, a Maria está chegando, né? E ali o pastor Jailton já levantou as mãos, porque as 2 filhas dele estão gestantes. Ele vai ser avô, está contando os dias para esse nascimento. Então temos profetizado e Deus tem realizado, irmãos. E falar de honra é falar de algo que está na esfera espiritual também, e que a nossa sociedade vive com valores distorcidos aos valores que nós lidamos e achamos e confiamos ser o real valor, sentido da vida, que está relacionado ao valor da palavra de Deus. Nós somos seres sociáveis, vivemos em uma sociedade, e precisamos entender que seres sociáveis influenciam e são influenciados. A grande questão é que estamos sendo influenciados com boa influência ou com má influência. Haja vista que estamos inseridos num contexto de comunidade e de sociedade.
Essa cultura da nossa sociedade favorece a honra de Deus sobre as nossas vidas? Ou não favorece a honra de Deus sobre as nossas vidas? A gente precisa entender, queridos, que para vivermos a honra do Senhor, precisamos viver à base de princípios. E princípios que são inegociáveis. Princípio de honra. Vivemos numa geração, numa sociedade cujos valores são totalmente invertidos, distorcidos, principalmente em seus aspectos morais e espirituais. Isso vem dirigindo a conduta, o modo de viver das pessoas, estabelecendo por sua vez a sua cosmovisão. O que é cosmovisão? Visão de mundo. Pela distorção dos valores que se tem nesta sociedade, seu comportamento é regido pela cosmovisão que se estabeleceu. Hoje o relativismo sentou no coração das pessoas, virou um ídolo da subjetividade, ou seja, o que importa é o modo como eu enxergo as coisas, e não aceito ser confrontado. A minha verdade é o que importa. Isso é um grande erro, porque nós sabemos muito bem que os valores do reino de Deus são antagônicos aos valores desta terra. E a palavra de Deus diz em João capítulo de número 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A grande questão é: vivemos valores e princípios da palavra, ou vivemos a base da cultura que nós aprendemos? Já que o indivíduo, o ser humano, carrega em si carga comportamental, carga espiritual, e somos o resultado do meio em que nós vivemos. Só que Paulo vai falar um pouco sobre a nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, eis que tudo, logo o conceito de mundo não serve para a nova vida em Cristo. O que nós vivemos nos nossos dias é uma cultura da desonra. Vivemos em uma sociedade que os valores estão distorcidos. Filho não respeita pai, pai não respeita filho, marido não respeita a esposa não respeita o marido, não respeitam as autoridades. Inversão dos valores. Por quê? Porque os padrões morais, conceitos que foram formados e que são a base da cosmovisão do indivíduo, foram conceitos que foram formados de forma deformada. Hoje, a sua visão é distorcida do indivíduo. Ele enxerga, você está falando A, ele está entendendo B, por causa dos padrões que foram construídos, os padrões morais, padrões espirituais, sem falar nas crenças limitantes. Você está aí, irmão? Quem está entendendo? O que fazer para destravar a honra sobre as nossas vidas? Porque tem gente que não tem vivido a honra de Deus sobre si mesmo, porque tem vivido valores dos quais estão distorcidos da palavra. Formou-se um conceito em si, na mente, no coração, porque quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia está falando da mente, a fonte das emoções, razões. É por isso que Deus fala que, não obstante as falhas de Davi
Davi era um homem segundo o coração de Deus. Coração, motivação pela qual Deus procurava em alguém que fosse perdoador, alguém que fosse ensinável, alguém que não guardasse raiz de amargura, alguém que fosse maleável, alguém que se dobrasse, se arrependesse. Por isso Davi foi alguém segundo o coração de Deus. O coração de Deus procura verdadeiros adoradores. O coração de Deus procura alguém que se arrependa facilmente. O coração de Deus procura alguém que deixe a vida de pecado para trás, ainda que saiba que é pecador. Ele está de braços abertos para perdoar, porque Ele é o Deus dos novos começos e das novas oportunidades. O judeu ora assim. Toda a oração do judeu começa dessa forma: Deus dos novos começos, Deus das novas oportunidades. Já que nós estamos pensando um pouco acerca da cultura da desonra, como destravar a honra sobre a nossa vida? Como? Eu quero ler com você Efésios capítulo 4, versículos 22, a seguir o texto. Nós iremos ler alguns textos da palavra, queridos. Essa jornada destravando a honra vai ser uma virada de chave para muita gente aqui nessa noite. Vai virar a chave de muita gente aqui nessa noite. Irmão, você vai sair daqui voando, com uma visão totalmente diferente do que Deus tem para a tua vida, que Deus tem para a tua casa. Efésios capítulo 4, versículo de número 22 ao versículo 32, olha o que está escrito: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação. Olha o que vai dizer depois: para que dê graça aos que a ouvem, aqueles que te escutam. Quando ouvir você falar, tem que ser edificado, tem que render graças a Deus pelo que ouviu da sua boca. Por isso não deve ter palavra torpe em seus lábios, palavra distorcida da verdade, do que é justo, do que é puro. Olha o versículo seguinte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Versículo 31. Toda a amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Meu irmão, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Primeira coisa, como destravar a honra de sobre as nossas vidas? Despoje-se de toda a cultura da desonra. Despojar significa
pôr de lado, largar, abandonar, perder. Tem gente que sai do mundo e deixa de praticar a cultura do mundo, para de beber, para de perder noite, para de se prostituir, mas a sua mentalidade ainda não mudou. Ele continua ainda nutrindo a sua mente com coisas que nutriam a sua alma lá fora. Olha o que Paulo está falando à igreja em Éfeso, queridos. Lemos, pois, o versículo de número 17 do capítulo de número 4. Digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Aqui são novos cristãos, que agora Paulo está corrigindo, admoestando-os, orientando, acerca de que a sua nova vida em Cristo não combina de forma alguma com a velha vida, com a vida do passado. Já que estás em Cristo, nova criatura é. Despoje-se, abandone, deixa de lado. É melhor perder esses valores do mundo do que você viver um ciclo vicioso do qual você não avança espiritualmente. Talvez você esteja aqui, esteja vivendo um ciclo vicioso da desonra, pelos valores e padrões que foram criados, carga comportamental, carga emocional, carga espiritual, desde a tenra idade. Viu o pai bater na mãe, viu o pai se prostituir, viu a mãe desonrar o esposo, o pai, uma confusão dentro de casa, não tinha referência dentro de casa. Assim como eu, cresci num lar aonde não havia referência no casamento dos meus pais, mas eu construí em Deus valores pelos quais sempre eu pensava: quando eu for casado, a minha esposa não vai sofrer como a minha mãe sofre. Quando eu tiver um filho, os meus filhos não vão sofrer como eu sofro. O fato de ter nascido, crescido dentro de uma casa disfuncional, com teto de orfandade, com falta de referência, não significa que nós devemos repetir o mesmo erro. Deus nos deu inteligência, queridos. Eu vou repetir isso aqui. Deus nos deu inteligência. Cada um aqui sabe onde dói o seu calo. Cada um aqui sabe quais foram os vales que tiveram que enfrentar. Cada um aqui sabe quais foram os montes que tiveram que subir. Cada um aqui sabe quais foram as dificuldades pelas quais... Eu me lembro muito bem, uma certa feita, eu me coloquei entre meu pai e minha mãe numa das brigas que aconteceram em casa. E aquilo marcou a minha memória, a minha mente. E numa das discussões que houve em casa, eu fui alvejado pelo murro que ela iria tomar para separar a discussão dentro de casa. Mas eu sempre nutria em meu coração honrar o meu pai e honrar a minha mãe. A cultura da desonra não é uma obrigatoriedade para nós carregarmos. Você não precisa carregar isso pela tua vida inteira. Você não precisa levar essa carga, esse fardo, porque não é teu. Aleluia. É por isso que Pedro fala na primeira epístola, capítulo de número 5, versículo de número 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque é ele que tem cuidado de vós. Talvez muita coisa gatilha certas disfunções comportamentais em você, mas eu venho de Deus liberar uma palavra para alguém aqui nessa noite. Deixa este fardo da desonra de lado
e comece a se comportar diferente, porque tem um tempo de honra de Deus para a tua vida, e Deus quer virar essa chave. É hoje, Elias. É hoje que Deus quer virar essa chave. Cultura da desonra. Vivemos a cultura da desonra, onde as pessoas querem viver em vantagem o tempo todo. O semáforo está fechado, o motociclista nem espera, já sai. Alguém passou o troco errado, alguém acha que é vantagem para ele porque o troco veio a mais e não devolve. Caiu um dinheiro na conta e ninguém estava te devendo, mas apareceu dinheiro na conta. Ainda conta na igreja dizendo que Deus fez aparecer dinheiro na conta. Eu não sei que testemunho é esse que sempre apareceu dinheiro na conta de um bocado de gente, na minha nunca apareceu. É melhor do que eu? Deus sabe as nossas necessidades. Deus sabe das nossas limitações. Mas tem gente que vê Deus aonde Deus não está. Tem gente que fala que Deus está, mas Deus não está. Então essa cultura da desonra é uma cultura que se estabeleceu, veio e se estabeleceu entre nós. Quantos empresários que sonegam impostos? Talvez você que não seja empresário, não é um empreendedor na prática, mas todo mundo nasceu para empreender. Talvez você não saiba o peso do que é pagar o imposto de uma empresa, pagar todas as duplicatas, pagar os impostos de um funcionário. Não sabe quanto custa um funcionário. Recolher INSS, FGTS, não sabe quanto custa isso por mês para um empresário, principalmente de grande porte. Talvez não tenhamos essa noção. Muitos sonegam, mas isso é uma cultura da desonra, irmãos. Isso é desonra. Observe que é possível vivermos um tempo de desonra, nos comportando totalmente diferente, porque a vida cristã é a partir da nossa atuação lá fora, não aqui dentro. A vida cristã é a partir da nossa atuação lá fora, não aqui dentro. Aqui dentro nós edificamos a nossa fé, e lá fora nós manifestamos ela. Despoje-se de toda a cultura da desonra, para que Deus, por sua vez, venha honrar a sua fé. Abra comigo Romanos capítulo de número 6, versículo de número 6. Olha o que está escrito na carta de Paulo a Romanos. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo de número 6, versículo de número 6. Glória a Deus. Romanos capítulo 6, versículo de número 6, versículo de número 8. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Olha o versículo de número 8. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Ou seja, se estamos ainda na prática do pecado, é porque não morremos com Cristo. Mas se já morremos com Ele, somos uma nova criatura, porque com Ele ressuscitamos. Então perceba, queridos, eu quero ler outro texto também no versículo de número 9.
Sabendo que tudo, o mesmo capítulo, sabendo que tudo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 16. Capítulo 5, versículo 16, a seguir diz assim, ó: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis, mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, que quer dizer teima, teimosia, teima, emulações, que quer dizer ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Despose-se de toda cultura da desonra. O fruto da carne são essas obras aqui. E tem crente velho de igreja que ainda continua enquadrado nesse perfil aqui, porque ele virou um religioso, ela virou uma religiosa, ele carrega uma credencial, ela carrega uma credencial, ele faz parte de um clube, de uma denominação, ele enche a boca para defender a denominação dele, ela enche a boca para defender a denominação dela, fala da placa como se estivesse falando de Deus, fala da função do cargo como se estivesse falando de Deus, fala mais da corporação do que do próprio Jesus que salvou no Calvário. Despoje-se do velho homem. A Bíblia diz que a caminhada do justo é como a luz da aurora que vai clareando até ser dia perfeito. É ao passo que você caminha com Cristo que as suas ações vão mudando. É necessário nós termos em mente isso aqui, queridos. Ao passo que vou conhecendo a palavra de Deus, preciso ir mudando o meu comportamento. O que adianta você conhecer a palavra de Gênesis, Apocalipse, mas as suas ações, o seu comportamento não revela o que aconteceu aqui? As nossas ações revelam muito mais o que está dentro do coração, assim como a boca fala do que está cheio o coração, o comportamento revela quem você de fato é. Porque você pode convencer muita gente, mas os frutos das suas ações vão te denunciar. Você pode convencer muita gente, mas os frutos das nossas ações nos denunciam. Olha para quem está do seu lado, é pedagógico, pergunta para ele, mesmo sabendo quem ele é, ou quem ela é, quem é você? Quem é você na casa de Deus? Quem é você fora da casa de Deus? A gente precisa destravar essa honra que está travada, irmãos. A gente precisa alcançar de fato mérito vindo da parte de Deus. Se é que Deus nos honra por algo que nós fazemos, muito pelo contrário, é tudo graça do Senhor. Mas precisamos viver à base de princípios. Olha que a palavra de Deus diz: vós sois o sal da terra. Ele não disse vós tem o sal da terra. Vós sois. A Bíblia fala muito mais a respeito de quem nós somos do que aquilo que nós podemos obter. Vós sois o sal da terra. Quem é você diante de Deus? Então precisamos mudar o nosso comportamento.
Precisamos mudar as nossas atitudes. Olha o que está em Colossenses, capítulo de número 3. Eu vou adiantar. Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 3 ao versículo de número 8. São instruções para uma vida de santidade. São conselhos práticos para uma vida santa. Conselhos práticos para destravar a honra de Deus sobre a nossa vida. Colossenses capítulo 3, versículo de número 3 a seguir diz assim, ó: porque já estás mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, olha o verbo, mortificai, porque você precisa colocar em prática. Não basta você saber, você entender, você discernir, você precisa praticar. Paulo disse deixando as coisas. Olha a sequência do versículo de número 5, capítulo 3 de Colossenses. Pois os vossos membros mortificai, que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas, mas agora despojai-vos, lança de lado, perca, não continue praticando. Despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o... Porque diante de Deus, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircunciso, nem bárbaro, nem cita, nem servo ou livres, mas Cristo é tudo em todos. Cristianismo tem muito mais a ver com estilo de vida do que o tamanho do templo onde você congrega, do que a tradição da igreja que você congrega, do que a estrutura do templo onde você congrega. Cristianismo tem muito mais a ver com o seu estilo de vida, o seu modo de falar, o seu modo de reagir, o seu comportamento. Olha o que ele fala: não tenha palavra torpe, que não haja gritarias, que a fé não seja fingida, não mintais. Sabe o que é cristianismo, irmão? Alguém vai olhar para você e vai dizer assim: rapaz, como você está diferente. É a mesma pessoa? Deixa eu olhar direito. É o degradê que está faltando, né? É a régua. Não, não é a roupa, não é o look. Não, não é o sapato que você comprou, não. Tem algo diferente em você. Tem algo diferente. Paulo diz que nós devemos exalar, deixar o perfume, deixar a fragrância, deixar um testemunho, fazer-se conhecido, percebido, não com mau testemunho, mas aonde a gente passar, deixar bom testemunho, arrancar das pessoas um bom testemunho, arrancar das pessoas palavras de edificação, não tendo palavra torpe de nossos lábios, onde as pessoas, quando nos ouvirem, venham a render graças a Deus. Quantas pessoas chegaram para mim e falaram assim: rapaz, você passa uma paz. Irmão, eu era nervoso que você não imagina, nem parece. Mas pense no camarada nervoso. Eu já briguei na rua, lá na Cidade Nova, em Salvador, onde eu morava. Tomei murro na boca.
Eu já fui escarreirado, pulei muro fugindo, eu já procurava briga num baba na rua. Era tanta coisa, nem parece. Alguém chegou para minha irmã e falou assim, ó, ele xinga. Foi ela terminar de abrir a boca, eu lasquei a sem graça. Falou, nossa, mas depois que Cristo me pegou na esquina, eu deixei as coisas que deveriam ficar para trás. Essa cultura da desonra só faz travar a honra de Deus sobre a tua vida. Eu vou repetir isso porque falou aqui. Essa cultura da desonra só faz travar a honra de Deus sobre a tua vida. Está na hora de você mudar o comportamento. Está na hora de você mudar de atitude. Está na hora de você mudar do seu estilo de vida. Está na hora de você arrancar das pessoas. Aonde, pastor? No ambiente de trabalho, na faculdade, na roda de amigos, no seio da família, principalmente ele está diferente, ela está diferente, tem alguma coisa diferente nele, tem alguma coisa diferente nela. Está orando mais, está jejuando mais. Ele em outro tempo responderia, mas não está respondendo mais. Ela em outro tempo ia rodar a baiana, mas ela está calma, ela está tranquila. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus tomou. O Espírito de Deus, já não vivo eu, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quem vive em você? O velho homem ou Cristo? Eu tenho que correr. Quem vive em você? A velha natureza que está gritando. Irmãos, você já deve ter escutado isso de alguém pregando. Quem mais você alimenta é quem mais vai estar forte. A carne ou o espírito? Não dá comida para esse leão aí não, porque ele é carnal. Ele se alimenta com a carne. Ele se alimenta com a carne. Mas nutre a sua alma, nutre o seu espírito, nutre o teu coração, que tudo que é louvável, tudo que é de boa fama. Aleluia. Vamos adiantar. Segunda coisa aqui para mudar para destravar a honra, mude idade. Voltou, não é bateria não. Olha para teu irmão, diga assim, mude de mentalidade. Isso aqui é difícil, viu, pastor Rogério? Mudar de mentalidade? Tem uma psicóloga aqui, hein, Carol? Mudar de mentalidade não é fácil. Não é fácil não. Você que já está habituado, já formou um caráter, já formaram padrões que regem seu comportamento e a sua forma de pensar. Mudar a mentalidade se torna uma missão muito difícil. Mas Paulo nos dá um conselho prático para destravar isso aqui. Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Olha o que está escrito lá. Romanos 12, 2. E não sede conformados com o quê? Com este mundo. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus a partir do momento que fomos renovados pelo nosso entendimento, para saber que a vontade de Deus é boa porque é agradável e agradável porque é perfeita. Agora, isso aqui não basta somente evitar a maioria dos costumes mundanos, porque é possível você evitar costumes mundanos e ainda ser orgulhoso, cobiçoso, egoísta, rebelde, arrogante. Somente quando o Espírito Santo renovar, reeducar
e redirecionar a nossa mente, seremos verdadeiramente transformados. Porque é possível você deixar os hábitos mudando, mas mudar a mentalidade já é outro nível. Talvez você ainda não alcançou honra da parte de Deus porque a sua mentalidade não mudou. E você tem vivido um ciclo vicioso. Mudar a mentalidade, irmãos. Mentalidade. Conjunto das manifestações de ordem mental. Crenças, maneira de pensar, disposições psíquicas e morais. Mentalidade. Mudar isso não é fácil. Para mudar a mentalidade, só será possível se mudarmos os padrões que construímos e que regem a manifestação dos nossos pensamentos. A pergunta que não quer calar: os padrões que nós construímos ou que construiu o nosso caráter moral, espiritual, estão de acordo com os valores da palavra de Deus? As bases que formaram a sua psique, o seu moral, o seu espiritual, estão em consonância, estão em harmonia com a palavra de Deus? Não é à toa que está escrito em João capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Com a palavra de Deus nós mudamos as nossas vidas, a nossa mentalidade. O que é a minha referência, será que é referência para Deus? Esses padrões que formaram a nossa base mental nos fornecem uma vida sólida, alicerçada ou oscilante? Já estou finalizando, tá? Olha Mateus capítulo de número 7. Isso aqui vai mexer com você. Mateus capítulo de número 7, versículo de número 24. Vim para o culto da palavra e não lê a palavra, irmão? Você não veio para o culto. Mateus capítulo de número capítulo 7, perdão, versículo 24 e versículo de número 25. Todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Sabe por que tem muita gente caindo? Porque ouve a palavra e não pratica. Sabe por que tem muita gente vivendo um ciclo vicioso de desonra e desonrando muita gente? Porque conhece até muitas vezes a palavra, mas não pratica a palavra. Do que adianta ter o conhecimento da letra e não colocar em prática? Tiago capítulo de número 1, versículo 22 a 26. A Bíblia vai falar que nós não podemos ser somente ouvintes desta palavra, mas praticantes desta palavra. Quer destravar, irmãos? Quer destravar? Despoje-se do velho homem. Quer destravar? Muda a sua mentalidade. Muda a sua mentalidade. Sabe por quê? Porque praticar a palavra irá gerar um novo caráter, um novo hábito, uma nova cultura, uma nova mentalidade.
Não adianta ter o entendimento da palavra, ter o conhecimento da verdade, saber que ela liberta, saber que transforma, saber que ele cura, mas não coloque em prática essa palavra. É por isso que Deus fez com que a própria palavra viesse na terra. O Filho dele, Jesus, se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, a palavra de Deus, a palavra de Deus, Jesus, a palavra de Deus, o Filho de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Mudança de mentalidade. Eu preciso deixar as coisas que devem ficar para trás. Eu preciso saber que, sendo renovado pelo entendimento, e a palavra renovo subtende-se em novo de novo. Renovo. Preciso de renovo mental todos os dias. Preciso ter o conhecimento da revelação de Deus todos os dias na minha mente. Porque o homem se adapta facilmente às coisas. E quando Paulo escreve na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, não vos amoldeis, ele não está falando de contentamento, de satisfação. Paulo está falando, não vos adequeis, não tomem o formato, mas vocês precisam ter mudança de mentalidade. Eu declaro que esse é o ano da honra de Deus sobre a tua vida. Aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem que pegou a sua casa e edificou sobre uma rocha, sobre uma pedra. Desceram as chuvas, subiram os níveis dos rios, sopraram os ventos da vida com ímpeto contra aquela casa, mas contra ela não pôde, porque está fincado. Que possamos praticar essa palavra. Quantas pessoas que eu vi e hoje não está mais, porque só tinha conhecimento. Mas o Senhor quer que você seja um praticante. Olha para quem está do seu lado, se colocando de pé, diga para ele ou para ela assim, ó, vem um tempo de honra aí. Praticar a palavra irá gerar um novo caráter. Um novo hábito gera uma nova cultura. Uma nova cultura gera uma nova mentalidade. É possível a nossa mentalidade mudar, Carol. Eu lembro quando eu fiz uma terapia com a psicoterapeuta. Passei um momento difícil da caminhada, já no ministério. Porque pastor não é anjo, pastor é alma. E nós somos ouvidos para muita gente, mas a gente precisa selecionar quem será o nosso ouvido. E temos poucos ouvidos. E eu estava com uma crise de ansiedade muito grande. Quantas vezes eu entrava no chuveiro e começava a chorar compulsivamente. A voz começava a embargar, com vontade de orar. Não saía nada. E eu fiz um tratamento terapêutico. E aquilo foi um divisor de águas. Porque a psicoterapeuta, ela me mostrou onde era o gatilho. E a minha mente mudou. Através dela, Deus me deu inteligência emocional, inteligência espiritual. E comecei a desenvolver isso. Hoje, as minhas lutas são maiores. Porque eu passei para um outro nível. Mas aqueles níveis que gatilhavam aquela crise de ansiedade, mãos suadas, choro compulsivo,
ansiedade, comia, mas quando a comida caía no estômago não saciava, e aquela fome sempre, por conta da ansiedade. Hoje não sinto mais. Quando a nossa mente muda, tudo muda ao nosso redor. Deixa eu repetir isso aqui. Quando a nossa mente muda, tem um livro que eu comecei a ler, e esse livro fala assim: é só pensar diferente. É só pensar diferente. Eu não me lembro agora o autor, mas tem coisa que pode mudar na sua vida a partir da sua mentalidade. Tem coisa que não é espiritual. Tem coisa que você pode mudar. E aquilo que nós podemos mudar, Guilherme, Deus não vai colocar a mão para mudar. Aquilo que eu posso, a grande questão é que nós não estamos enxergando, muitas vezes não estamos enxergando. Talvez você precise do auxílio de alguém que lhe mostre a porta de saída. Talvez você precise do auxílio de alguém que lhe mostre como sair de lá. E aí, quando essa pessoa lhe mostrar, você vai perceber como era tão fácil, porque essa foi a sensação que eu tive, Carol. Nossa, como era tão fácil. Era só isso. É que os problemas às vezes não nos permitem enxergar a porta de saída. Deixa eu falar uma coisa para você que é pai, para você que é mãe: ensine a teus filhos inteligência emocional. Ensine aos teus filhos a ser como água, contorne, não fiquem represado. Eu já falei para o meu filho Ezequiel, ele às vezes tem uma necessidade muito grande de aceitação, e eu falo para ele: filho, você não depende da amizade de ninguém. E às vezes isso é dele, já veio com isso, e ele faz questão de falar com alguém: ah, pai, ele não falou comigo. Eu falei: sabe por que ele não falou com você? Porque não merece a tua amizade. Eu não estou ensinando ele a ser soberbo, eu estou ensinando inteligência emocional. E a gente precisa ensinar os nossos filhos, porque se não passarmos o ensinamento, a orientação, eles vão ficar travados. Se de algum modo essa palavra falou com você, vem aqui no altar que eu quero liberar uma palavra de oração sobre a tua vida.